Pina para discutir conosco em nossas rodas de conversa um tema bastante atual e delicado, particularmente diante das notícias que a gente vem recebendo, portarias governamentais sendo baixadas, né, que sinalizam para um movimento de privatização do Sistema Único de Saúde, das unidades básicas mesmo, né? E a gente, que a maioria da turma, Bila, somos, em maioria, mulheres, temos sido, né, mais uma vez, penalizadas com a responsabilidade dos cuidados sendo imposta, né, como se fosse uma ordem da natureza feminina, né, assumirmos os cuidados com doentes, idosos, crianças da família, e particularmente nesse contexto de pandemia. Então, a gente tem, no seu debate, assim, acho que uma importância muito grande, que é para mostrar para a gente, já que nós temos aqui na turma não só alunos do programa de pós-graduação de gênero e feminismo do NEIM, mas também alunos da pós-graduação em serviço social e da graduação em serviço social também, que esse tema é muito pouco ainda explorado nesse curso. Então, acho que mais do que nunca é fundamental a gente estar falando de como as desigualdades de gênero são construídas e reproduzidas de tal modo que são tomadas como algo natural, né? E as mulheres estão adoecendo nesse momento, as mulheres têm sido, têm sofrido não só com a sobrecarga de trabalho, mas com o acentuado aumento de violência de gênero. Então, ninguém melhor do que você para estar aqui conversando conosco. Para quem ainda não sabe, a professora Bila é socióloga, tem mestrado, doutorado em sociologia também em Manchester, e é professora titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E os estudos dela, bastante reconhecidos, são voltados para as questões de gênero, principalmente políticas públicas, trabalho, família. Então, acho que pode fazer uma grande contribuição para a gente compreender esse momento que a gente está vivendo, onde particularmente, até mesmo nós, quer dizer, a gente às vezes passa, hoje mesmo a minha manhã foi conversando com amigas, seja por WhatsApp, seja por telefone, cada uma de nós digamos que, sendo solidária uma com a outra diante das pressões que a gente vem recebendo para assumir os cuidados. E aí eu dizia para uma mais jovem, né, que ela não estava aguentando mais, e eu dizia para ela, imagine as mais velhas, né, e que se a gente está sendo convocada para cuidar, estão se esquecendo que a gente também precisa ser cuidada, né, e quem vai fazer isso, né? Então, eu vou deixar, Bila, você compartilhar conosco as suas experiências. A turma recebeu com antecedência o seu texto, certamente os questionamentos serão bastante ricos, e como mediadora, a nossa parceira de disciplina, a professora Valéria Noronha, que vai estar também discutindo com a gente. Eu vou, por hora, desligar, mas vou estar aqui direto acompanhando e desde já agradecendo a sua disponibilidade. Valéria, agora é com você e com a turma. Bila, fique à vontade. Então, enfim, eu queria agradecer
o convite da Márcia e das demais organizadoras para participar dessa roda de conversa. Eu vou concentrar a minha fala sobre a dramática experiência da pandemia que estamos vivendo e que deu uma visibilidade inédita ao tema do cuidado e às desigualdades de gênero. A crise sanitária, ela expôs de uma maneira fundamental, de uma maneira crítica, né? O papel essencial do trabalho de cuidado, tanto remunerado quanto não remunerado, para o funcionamento da própria economia. O conceito de cuidado, ele é multifacetado, não é? Ele aborda dimensões sociais, interativas, emocionais, morais e políticas. E é parte da realidade que todos os seres humanos recebem e necessitam de cuidado. Até pouco tempo atrás, o cuidado era, em geral, concebido como imprescindível em algumas situações específicas de dependência, como a infância, a velhice, os portadores de deficiência física e mental. Mas essa experiência dramática que nós estamos vivendo com a pandemia provocou... Bila, a gente está sem sua imagem. Deixa eu ver aqui. Epa. Estranho. Ela desapareceu. Eu não sei como colocar agora, que são elas. Será que eu vou ter que entrar de novo? Tem uma barra. Tem fone. Aparece uma câmera. É isso mesmo, tá certo. Só um minutinho aqui. Ai, não tô... Perfeito. Agora tá tudo ok. Sem microfone. Ai, ai, ai. Pronto. Agora estamos ter desligado o microfone ou saiu da sala, né? Acho que ela saiu. Não, ela ainda está. O que será que aconteceu? Oi, Bila. Bila? Acho que ela não está, não. Eu acho que ela saiu. E eu lembrei daquela situação da Camila Potiara. Estava travando o vídeo, e aí eu acho que ela tem que, acabando que desligar, né? Ficar só no microfone. Ela saiu. Não, está na sala, Valéria. Ela estava na sala, saiu agora. Saiu. Estava, mas saiu. Vamos aguardar o retorno, então.
Oi. Bila? Eu autorizei. Bila? Ela está aparecendo aqui. Tá? Ah, Então. Bila, você está nos ouvindo? Ó. Ela vai aparecer, peraí. Oi, Bila. Ela continua o microfone desligado. não tá tendo som. Vamos tentar mandar uma mensagem para ela. Por onde, pelo amor de Deus? Eu vou por e-mail. Vocês estão me ouvindo? Agora sim, Bila. Pronto, acho que agora voltou, né? Pronto, agora sim. Então, Ok. agora está ok. Poxa vida. Bom, então o que eu estava dizendo? Que até pouco tempo atrás se pensava que o cuidado era necessário apenas em certos momentos muito específicos do ciclo de vida das pessoas, não é? Na infância, na velhice, ou em certas situações de dependência, de deficiência física e mental. Mas com a epidemia, Está pausando. Sumiu agora o som. A gente não está conseguindo te ouvir. Eu acho que ela tem que acabar desligando o vídeo, né? Não sei. Vamos sugerir. É. Ver aqui. Bila. Oi. Eu vou sugerir você desligar a sua câmera para ver se a gente lhe ouve. Poxa, nunca aconteceu isso. Não. Quando aconteceu, desligou a câmera, né? Vamos pedir ela para desligar, senão a gente vai para o Meet. Isso, Siga aí com ela que eu vou tentar já entrar no Meet, viu? certo. Para não perder tempo. Ela nem está mais na sala. Ela. Aí, pediu de novo para entrar. Já aceitei. Mila, eu sugiro que você só use o microfone para ver se a gente consegue. Senão, eu passo para o Meet. Tente aí, por favor. Só usar o microfone e desativar o vídeo. Porque senão trava. Depende da conexão, né? Messa diz que é a internet dela. É a internet, a conectividade.
O problema é a sua internet. Então, vamos tentar você tirar a imagem para ver se a gente consegue. Ela Está não tá sem nem- imagem, Bila. Só no microfone. Ah. Peraí. Mércia sugere usar o fone de ouvido. Talvez melhore. Certo. A plataforma não está captando áudio. A plataforma? Ela falou aqui isso. Olha ela de Nossa. novo. Não está captando o áudio da professora Bila. Seria interessante ela usar um fone de ouvido com microfone na tentativa de facilitar essa captura de áudio. Vamos falar com ela aqui. Bila? Ela não está nem ouvindo a gente, entendeu? Pois é. Eu vou tentar entrar aqui. Peraí, viu, Valéria? Eu vou tentar entrar pelo Meet, tá? Uhum. É o jeito. Estão me ouvindo? Sim. Então vamos lá. Sim, isso. Eu fiz o teste de áudio e estava bem. Então, então vamos lá, vamos ver até quando isso funciona. Mas então o que eu estava dizendo que com a crise sanitária, ela revelou que somos todos vulneráveis, somos todos, enfim, vulneráveis, mas não da mesma maneira, não da mesma medida, né? Se a doença ela pode atingir a qualquer um, como ela atinge, a capacidade de proteção e dar respostas e enfrentar a pandemia é diferente segundo as posições sociais de gênero, de raça, de classe. Mas a sensação, vamos dizer, comum de insegurança colocou em várias partes do mundo, e aqui no Brasil também, talvez um pouco mais timidamente, a questão do cuidado, da reprodução social, da sustentabilidade da vida no centro dos debates políticos. E criou uma oportunidade que ainda nós não sabemos se ela será devidamente aproveitada pelos movimentos sociais, pelos atores sociais e políticos mais diretamente envolvidos nessas atividades, para que as sociedades revejam a atitude histórica de longa duração, de banalização e de desvalorização do cuidado. Historicamente, as atividades do cuidado elas foram desvalorizadas, pelo menos por duas razões principais. Primeiro, porque foram concebidas como decorrentes da natureza feminina, que teriam o dom de servir e de cuidar do outro. Esta visão naturalizada do cuidado, como uma dádiva feminina, está na base da composição sexual do trabalho de cuidado, ou seja, são as mulheres que realizam, na maior parte do tempo, o trabalho do cuidado. Mas o cuidado também foi desvalorizado, é algo que está sendo discutido muito hoje, porque na cultura moderna, os valores de autonomia e independência individual foram positivados como um imperativo moral central. Como se a autonomia e a liberdade, que também é um valor moderno importantíssimo, pudessem existir sem que uma parcela dos indivíduos assumisse e se dedicasse à reprodução da vida, da nossa vida cotidiana. Mais recentemente, a partir de 1990, o neoliberalismo se expande e com o seu repertório político de liberalização, desregulamentação, despolitização e comodificação de bens e serviços.
as noções de autonomia e independência individual foram reforçadas, estimulando a ideia de que o sucesso individual depende da capacidade de cada um de se tornar um empreendedor de si mesmo, cuidar de si próprio. Tem uma frase que eu gosto muito da ex-primeira-ministra da Grã-Bretanha, da Margaret Thatcher, que eu acho que ela é um ícone do neoliberalismo. Ela foi entrevistada em 1987 e deu uma resposta que eu acho que, de fato, resume o ideário neoliberal que fragiliza os laços de solidariedade social. A frase dela é a seguinte, eu vou citar. Você sabe que não existe essa coisa de sociedade. Existem homens e mulheres individuais e há famílias. E nenhum governo pode fazer nada, exceto através das pessoas, e as pessoas devem cuidar de si mesmas primeiro. É nosso dever cuidar de nós mesmos e depois também cuidar dos nossos vizinhos. Fecha aspas. Mas a dramática experiência da pandemia evidenciou que somos todos interdependentes, que não estamos sozinhos no mundo. E isso em vários planos. Nas relações interpessoais, nas relações internacionais, nas políticas de Estado e na solidariedade social. Somos todos interdependentes uns dos outros. Além destas revelações que a pandemia nos trouxe, que somos todos vulneráveis e interdependentes, ela ainda exibiu e exacerbou, entre outras desigualdades sociais, as desigualdades de gênero, tanto no trabalho remunerado como no trabalho não remunerado. Ambos trabalhos compartilham da mesma condição de serem atividades pouco valorizadas, precárias e mal ou não remuneradas, e são desempenhadas, sobretudo, por mulheres. E o que a gente viu, né, nesse período da pandemia é que as protagonistas principais do enfrentamento direto da pandemia foram as enfermeiras, auxiliares de enfermagem, cuidadoras, assistentes sociais, pessoal de limpeza de hospital, trabalhadoras domésticas, além de médicas e médicos. Essas categorias ocupacionais, elas registraram as mais altas taxas de morbidade, porque tiveram e têm que lidar com a escassez de equipamentos de proteção individual, escassez de treinamento para o atendimento das vítimas, escassez de suporte emocional, psíquico, além de, como muitas profissionais relatam, terem que enfrentar a hostilidade de parte da população que teme ser contaminada por elas com o novo coronavírus. É importante ressaltar que a categoria que mais vem sofrendo com a pandemia em termos de renda e trabalho são as trabalhadoras domésticas, que são apenas 70% delas formalizadas e 70% delas que apenas 70% delas não são formalizadas e que não gozam de proteção social. Na verdade, 30% só são formalizadas. A PNAD Covid, que é a pesquisa que está sendo realizada pela PNAD durante a pandemia, ela mostra que desde maio deste ano foram perdidos 500 mil postos de trabalho no trabalho doméstico. E em um ano, que é referente ao mês de julho, né, deste ano, de 2019 até julho desse ano, perdeu-se 1.700 empregos domésticos. A crise sanitária nos convida a pensar quais são efetivamente os trabalhos essenciais para o bem-estar da sociedade. Basta imaginar quais seriam as consequências sociais do desaparecimento de um trabalho, de uma ocupação, para que a gente possa perceber a importância de certos serviços e da utilidade de alguns serviços e da total inutilidade de outros serviços que são até agora valorizados. Eu
acho que essa também, vamos dizer, essa reflexão sobre o cuidado, que ela está muito intensa nos países do norte, os países ocidentais do norte, aqui ela está menos, né, presente, né, mas também, em alguma medida, ela tá presente. Me parece que, enfim, é muito importante a gente repensar o lugar do cuidado na vida humana, né? Mas o cuidado também é realizado com o trabalho não remunerado, sobretudo pelas mulheres no âmbito familiar. As pesquisas internacionais confirmam que as mulheres passaram a dedicar mais tempo ao trabalho doméstico do que faziam antes da pandemia. No Brasil também, as pesquisas estão mostrando isso. Coube, sobretudo, às mães cuidar e acompanhar as atividades escolares remotas dos filhos, principalmente nas de classe média, cuidar dos idosos e de outros familiares, preparar alimentos, agora incrementados pela presença dos filhos e dos companheiros em casa o dia todo, além de limpar e higienizar o domicílio. As pesquisas mostram também que houve um aumento do envolvimento masculino com as responsabilidades familiares. Todavia, o envolvimento feminino aumentou em proporção maior que o masculino. Ou seja, a divisão sexual do trabalho doméstico permanece sem grandes alterações. Isso é a má notícia dessa, além de tantas outras, essa é mais uma das má notícias desta epidemia. E, na verdade, eu acho que a gente pode pensar que o trabalho doméstico feminino tem funcionado como um verdadeiro amortecedor que mitiga os efeitos mais nefastos da política de isolamento, com um custo muito elevado para as mulheres. É como se elas fossem um colchão de amortecimento dos efeitos. O que mostra isso? Mostra a dependência da sociedade do trabalho das mulheres, tanto na linha de frente do enfrentamento da crise sanitária, como em casa. A responsabilidade desproporcional das mulheres na reprodução da vida teve como efeito, e esse eu acho que é mais um dos problemas que nós estamos enfrentando junto com a crise sanitária, o afastamento delas do mercado de trabalho. As mulheres exibem taxas superiores à de homens em todas as regiões do país. Essa taxa também é maior entre as pessoas negras do que brancos. A PNAD Covid mostra que, entre os tipos de ocupação, os maiores percentuais de pessoas afastadas devido à pandemia estava entre os domésticos sem carteira assinada, que nós já tínhamos falado, os empregados do setor público sem carteira assinada e os empregados do setor privado sem carteira assinada. Ou seja, os trabalhadores informais, que são os mais desprotegidos, os de menor rendimento e mais vulneráveis, foram e são os mais atingidos pelo desemprego. E o dado que eu vou trazer agora é realmente muito preocupante, porque a taxa de mulheres ocupadas no segundo semestre deste ano, no segundo trimestre desse ano, a gente ainda não acabou o semestre, no segundo foi 46%. Desde 1991, a taxa das mulheres ocupadas não ficava abaixo dos 50%. Ou seja, as conquistas das mulheres no mercado de trabalho ao longo das últimas 4 décadas se dissiparam com a crise sanitária. Nós estamos em 46% da participação das mulheres no mercado de trabalho, ou seja, é um percentual que existia só em 1990, né? Que a gente já tinha, enfim, avançado muito mais, né? E os prognósticos de recuperação do emprego feminino são bastante sombrios em termos globais, e acho que no Brasil também, né? Argumenta-se que no período pós-pandemia, as mulheres estarão numa situação muito desvantajosa para se reposicionarem no mercado de trabalho, porque elas estão super representadas nas atividades informais ou em atividades formais que foram interrompidas
atingidas pela política de isolamento, como as do comércio e do trabalho doméstico. Obviamente que os homens estão muito mais representados no setor industrial, que manteve-se funcionando durante a epidemia. Quer dizer, foram as mulheres que mais foram afetadas pela política de isolamento, né? As atividades delas que se concentram de uma maneira muito densa no comércio e no trabalho doméstico. E se considera que será necessário um grande esforço de políticas públicas de cuidado e de emprego para mitigar os grandes prejuízos que afetaram e continuam afetando, principalmente o emprego feminino. Bom, eu vou agora para, enfim, pensar um pouco quais são os prognósticos sobre o futuro das sociedades pós-pandemia. E isso está sendo discutido muito internacionalmente, tem vários webinars que estão discutindo qual é o futuro, não é, das sociedades pós-pandemia. Nós temos uma visão otimista, mais otimista pelo menos, que pondera que a crise sanitária implodiu as políticas neoliberais nos países do norte. A política de austeridade, com cortes consideráveis nos gastos em política social, incluindo assistência médica e serviços de saúde pública, e a privatização dos serviços de saúde, imposta por muitos governos, enfraqueceu a capacidade de resposta à pandemia, e isto, vamos dizer, esta consciência ensejou uma revalorização do papel do Estado e das políticas sociais. Além disso, a epidemia colocou a questão do cuidado no centro das atenções, da atenção pública, da atenção social. Então, dizem esses analistas que são mais otimistas com o que pode vir depois da pandemia, eles consideram que esta experiência da pandemia pode levar a um repensar da organização da sociedade, da hierarquia social das profissões, como dissemos, né? Algumas profissões que comprovadamente durante a pandemia elas foram essenciais para a vida em sociedade e que na hierarquia normal das profissões elas se encontram muito inferiorizadas, mal reconhecidas, mal remuneradas. Esses autores acham que consideram que vai haver uma mudança na hierarquia social das profissões. Eles consideram também que os desequilíbrios da divisão social do trabalho vão ser colocados em xeque e que os valores e que as políticas sociais que são essenciais para a manutenção da vida e do bem-estar coletivo, elas vão ganhar uma relevância e uma urgência que não tiveram nesse período neoliberal, enfim, desde 1990. Uma visão mais pessimista também está em discussão. E ela considera que uma das consequências da epidemia pode ser o fortalecimento de governos populistas, de ultradireita, nacionalistas, antiglobalização, que se aproveitariam do sentimento de fragilidade, de insegurança econômica, política e sanitária para se impor como uma autoridade protetora da população e com, vamos dizer, com políticas antidemocráticas. Em termos das desigualdades de gênero, nesta visão mais pessimista do que vem por aí, ela considera que nós estamos entrando numa era de retradicionalização das normas de gênero. Ou seja, as mulheres mais em casa, as mulheres dedicadas ao cuidado, os homens como provedores, os homens no mercado de trabalho, e etc. Quer dizer,
vai haver uma retradicionalização das normas de gênero que foram, nas últimas décadas, de alguma maneira, bastante desestabilizadas pela participação das mulheres no mercado de trabalho, pelo sucesso educacional das mulheres, enfim, por tantas conquistas, não é, que as mulheres fizeram. E essa visão pessimista diz que vai ser tão difícil, principalmente numa conjuntura que a gente está vendo aí de crise econômica, que pode ser de longa duração, e isso pode favorecer uma retradicionalização dos papéis e das normas de gênero. Enfim, ainda é muito cedo para sabermos o que se espera no futuro próximo. Tá? Certamente a crise sanitária ela abriu muitas oportunidades para se repensar o nosso passado mais recente e como o futuro pode ser construído. Isso depende, eu acho que em última instância, em última análise, da luta entre forças sociais e políticas, que, no fim das contas, são aquelas que agenciam as mudanças sociais. Eu vou parar por aqui e quero, enfim, ouvir vocês. Obrigada, muito obrigada. Olá, Bila. Primeiro, parabenizá-la pela brilhante exposição e dizer que o tema cuidado, desigualdade de gênero e a pandemia, esse tema é fundamental, né? E aí você trouxe vários elementos para que a gente possa provocar um debate, né? E aí eu vou aqui mediar esse debate. As alunas, os alunos, enfim, sempre escrevem no chat, né? E aí, assim, além disso, o texto para subsidiar essa aula, o debate, muito interessante, né, sobre as arenas de cuidado nas interseções entre gênero e classe social no Brasil. Então, não sei o que fazer, se está com eco. Minha microfonia. Ai, meu Deus. Eu desliguei o meu agora. Será que vai estar com eco? Melhorou. Melhorou. Eu já não tô me sentindo. Eu passo a me sentir no eco, né? Bem, e sobre isso, continuando aqui, né, esse texto que você sugeriu sobre as arenas de cuidado nas interseções entre gênero e classe social no Brasil, provoca também toda uma reflexão, pensar sobre a dimensão do cuidado, né, sobre as famílias, e aí, estudando e pensando também na aula de hoje, eu busquei, tem uma matéria que foi publicada recentemente pela Fiocruz, de 5 de agosto de 2020, chamada Metade das Mulheres Passou a Cuidar de Alguém na Pandemia. E essa pesquisa, antes de iniciar o debate, eu só gostaria de fazer, assim, rapidamente, né, uma contextualização dela. E você já trouxe, né, os dados e, né, toda a sua discussão sobre, né, esse momento, né, da pandemia até pós-pandemia. Mas essa pesquisa, ela diz assim, né, ela trata das condições de trabalho, ela fala que as condições de trabalho se transformaram radicalmente durante a pandemia de Covid-19, sobrecarregando principalmente as mulheres. Metade das brasileiras passou a cuidar de alguém durante esse período. E 41% das mulheres com emprego afirmam estar trabalhando mais do que antes. Os dados são da pesquisa realizada pela Organização de Mídia, Gênero e Número,
em parceria com a SOF, Sempre Viva, organização feminista. O estudo indica que a realidade não é a mesma para todas. Nos ambientes rurais, 62% das respondentes afirmaram que passaram a exercer tarefas de cuidado. Para identificar os efeitos da pandemia sobre o trabalho, a renda das mulheres e a sustentação financeira da casa, segundo as pesquisadoras, aplicaram um questionário online com cerca de mais de 2.600 mulheres brasileiras entre abril e maio, e constataram, através dos dados, que as mulheres residentes em áreas rurais e negras assumiram mais responsabilidades com relação ao cuidado do outro. Os trabalhos necessários para a sustentabilidade da vida não pararam e, pelo contrário, foram intensificados na pandemia. A economia só funciona porque o trabalho das mulheres, quase sempre invisibilizado e precarizado, não pode parar. Para os pesquisadores, entender a situação do cuidado durante a pandemia é fundamental para o desenho de ações que sejam capazes de transformar essas dinâmicas de desigualdade que imbricam gênero, raça e classe. Então, o cuidado está no centro da sustentabilidade da vida. Não há possibilidade de discutir o mundo pós-pandemia sem levar em consideração quanto isso se tornou evidente no momento de crise global. Então, enfim, e isso também nos faz pensar o quanto tempo, né? Eu fico pensando que nós perdemos, né, com a limpeza da casa, por exemplo, né? Então, você gasta, né, às vezes, sei lá, 2, 4 horas, ao invés de ler um livro, no meu caso, né, eu tenho que limpar a casa, não sei o quê. Então, assim, essa rede, né, de cuidados, enfim, essa realidade, aí a gente tem que levar em consideração, é fundamental, e seu texto mostra também de uma forma muito explícita. Necessariamente nós temos que falar dessas interseções, né? Ou intersecções, enfim, nós temos que falar dessa articulação fundamental entre classe, entre gênero e entre raça, né? Então, devemos considerar, e além de todas as outras dimensões da vida, porque, e assim, não tem como não levar em consideração isso, né? Então, para qualquer estudo, para qualquer formulação de política pública, né, não tem como não pensar, né, nesses entrelaçamentos. Então, é isso. Estou esperando o debate, hein, meninas e meninos e meninas. Bila, não estou te escutando. Posso falar uma coisa? Que só mais uma pesquisa que saiu recentemente é sobre as mulheres acadêmicas, enfim, diz muito diretamente a nós, né? Enfim, a pesquisa mostra como as mulheres na academia baixaram durante a Covid demais a produtividade delas, né? Que foi medida pela quantidade de artigos submetidos às revistas durante este período, né? Então, foi assim uma diferença muito brutal entre as mulheres e homens, muito superior ao que normalmente acontece em períodos não pandêmicos, né? Então, é impressionante como entre as mulheres acadêmicas, cientistas, a pandemia teve um efeito muito maior do que entre os homens cientistas, né? Porque justamente o encargo de cuidados delas, obviamente, interferiu completamente no processo de produção de artigos, de pesquisas, etc. Quer dizer, mais enfim, um grupo social, né? Os pesquisados cientistas, acadêmicos, que foram afetados de maneira muito desigual pela epidemia, né? As mulheres foram afetadas muito mais do que os homens.
Bila, até vou pedir para desligar, só para poder, senão vai dar microfone. Pronto, microfonia. Uma outra questão muito interessante, que também é uma questão que é uma pauta bastante, que não é recente, né? É a questão, quando se fala do cuidado, eu fico imaginando, né? Quer dizer, você em casa, né, tendo que trabalhar, né, o trabalho se intensifica, o trabalho doméstico e o trabalho, né, o seu trabalho home office, mais os filhos, né, e aí eu fico pensando nas creches, né, que até no seu texto, essa é uma pauta muito, né, até, posso dizer, até antiga, né, do próprio movimento feminista, e eu tive muito contato com a Deise de Paula. E a Deise de Paula, nós conversávamos muito sobre isso, né? Que essa rede de cuidados não se dá da mesma forma, né? A questão da desigualdade de classe, né? Que está colada com a desigualdade de gênero e, né, a questão racial. Então, a gente tem aí uma rede de suporte, de apoio, de cuidados totalmente diferente, né, para mulheres que, né, têm uma situação de classe, né, favorecida, vamos dizer assim, né? Então, não tem a mesma rede de apoio, né, não tem a mesma rede de cuidado. E a tendência muito, né, eu vejo que agora é a tendência de privatizar, né, esse contexto, né, de privatizar o cuidado, né, de cada vez mais tirar essa responsabilidade, né, de um campo da política pública e privatizar essa rede de proteção social, de cuidado, enfim. Bem, já estão escrevendo, eu agradeço. A Sheila escreve: professora Bila, boa tarde, vou aproveitar o contexto, iminência das eleições para correlacionar com seu texto. O texto aborda a necessidade da implementação do cuidado institucional extrafamiliar de crianças, assim fazendo a interseção de gênero e raça. Acredito que o Poder Executivo precisa pensar nas mulheres que trabalham durante o dia e desejam estudar, só dispondo do turno noturno. Uma experiência neste sentido é o projeto de lei Espaço Coruja, no Rio de Janeiro, proposta da vereadora Marielle Franco e do vereador Tarcísio Mota, no qual crianças, mães, pais, trabalhadores, estudantes, comprovadamente no noturno, teriam local seguro para estar das 17 às 23 horas. Sendo obrigatoriamente matriculada na rede formal de ensino no diurno. Queria te ouvir sobre esta tentativa de desfamiliarização do cuidado. Posso responder? Eu sou favorável à desfamiliarização do cuidado através das instituições públicas. Enfim, nunca você consegue desfamiliarizar o cuidado completamente, né? Então, sempre tem um nicho de cuidado que é da responsabilidade da mãe e do pai, de preferência, que essa seja dividida, aquilo que resta seja dividido igualmente entre o pai e a mãe. Mas eu sou completamente favorável, porque eu acho que, primeiro, do ponto de vista... Você pode falar isso do ponto de vista das mulheres, do ponto de vista das crianças, né? Do ponto de vista das mulheres, a desfamiliarização do cuidado foi, de fato, a principal, eu acho, olhando um pouco o que acontece na Europa, nos países escandinavos, processo histórico de meados do século XX, do pós-guerra até hoje, é muito claro que foi, vamos dizer, a universalização do ensino, da creche e a ideia de uma educação em tempo integral, o que foi um grande incentivador, um grande, vamos dizer, empuxe das mulheres para o mercado de trabalho. Quer dizer, essa foi talvez a política principal
que viabilizou, enfim, as oportunidades das mulheres no mercado de trabalho, na política e em tantos outros espaços. Então, eu tenho, enfim, eu acho que, por um lado. Por outro lado, num país tão desigual como o nosso, se você não desfamiliariza o cuidado através de instituições públicas, obviamente você vai excluir desse benefício as mães de classe de renda mais baixa, né? Então, eu acho que esse modelo de desfamiliarização através dos suportes públicos geral, enfim, eu acho que não há solução mais interessante do que essa, se a gente pensa nos benefícios que isso traz para ampliar as oportunidades das mulheres. E, mais recentemente, também há muitas pesquisas que mostram que a creche é, de fato, um espaço de desenvolvimento infantil muito importante, né? Que as primeiras, vamos dizer, aquisições cognitivas da criança são feitas nessa fase ainda muito, enfim, muito precoce, não é? E que elas deixam consequências para o resto, vamos dizer, da vida escolar das crianças. Então, é algo que, enfim, ela é benéfica tanto para as mães como para as próprias crianças. Enfim, e a ideia é que sejam escolas a tempo integral. Também não adianta você ter uma creche que vai de 8 às 11 da manhã, né? Esses horários que são horários absolutamente incompatíveis com as jornadas de trabalho tal qual nós experienciamos hoje, né? Então, tem que ser realmente, são creches e escola também, né? Não pode um menino de 10, 12 anos voltar para casa meio-dia, depois de ter passado 4 horas na escola, né? Enfim, isso tudo. Bila, continuando, a Tatiana Jesus, até ela fala, na verdade, ela fala desse desafio, né, das mulheres acadêmicas, né, produzindo intensamente dentro das casas e tendo que ter, né, dar conta desses afazeres domésticos, né? Não sei se a gente tem que dar conta, não, sabe, gente? O dia que a gente também não quiser, né? Eu sou assim, tem dia que eu nem olho. E aí ela pergunta assim, ela tem uma sensação, né? Justamente ela faz essa pergunta: como dar conta, como ler livros, como produzir artigos? Então ela faz essas 3 questões aí. Né? Seu microfone está desligado, Bila. 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 O microfone sumiu. Sumiu o microfone. É porque sumiu o microfone. É Bila Sorge, ela é socióloga. Bem famosa. Top de linha. Topíssima. Tem. Não Agora, conseguia. ela Até saiu. o meu microfone hoje estava esquisito. Foi uma crise do microfone. Ela saiu. Oi, Bila. Bila? Deixa eu olhar aqui, Márcia. Deixa eu olhar. Eu autorizei. Ela está aqui. Aí Carol disse, sem áudio. Perdemos o áudio. Isso aí. Ai, que bom.
Engraçado que agora meu microfone não está. No meu diálogo com ela, tem microfonia. No meu diálogo com você, não tem. É estranho, né? Estranho. Deve ser algum problema no dela, no computador dela. Isso. Você está mandando mensagem. Não. Ó. Ó, entrou. Aprovou? Você está colocando aqui que o problema é no microfone dela. Que o meu está aberto, inclusive. Deixei aberto para fazer o teste. Oi, Bila. Não vai rolar. Estão me ouvindo? Agora sim. Eu estou toda hora tendo que entrar novamente no site. Então, o que eu estava dizendo é que, enfim, eu acho que essa situação, eu vejo ela com muita frequência entre, enfim, professoras universitárias com filhos pequenos. Enfim, é uma situação muito, muito difícil, né? Enfim, eu acho que isso mostra também, talvez tenha mostrado, a importância dos avós no cuidado das crianças, né? Que a gente não falou isso aqui ainda, né? Quer dizer, os avós, né? Ou a família extensa em geral, ela é muito importante, né? Mas ainda nas classes populares, né? De mais baixa renda, os avós desempenham um papel enorme, né? No cuidado dos filhos enquanto as mães trabalham. E isso, justamente com o isolamento, foi muito difícil de realizar, né? As famílias, os idosos ficaram isolados, né? Então, a gente percebe como isso é mais um elemento que a política de isolamento trouxe, não é, para o cuidado, né? Ficou tudo muito em cima das mães mesmo, né? É isso. A Gilmara está inscrita. Gil? Oi, meu áudio, eu estava tentando ativar aqui o bonito. Tá dando para ouvir aí? Sim. Ah, beleza. Então, boa tarde, né, gente? Para quem chegou depois aí também, a todas, todos e todes. Obrigada, viu, professora Bila, por todas as suas explanações, contribuições. Acho que esses encontros semanais têm sido magníficos, né? Quarta-feira, dia de movimento, dia de ventania. E aí a gente traz aí, né, um tema que é extremamente importante. Eu sou Gilmara Silva, estudante do programa de pós-graduação em Serviço Social, né, da UFBA, e essas falas todas, na verdade, me atravessam com muita profundidade e com muita complexidade, porque eu sou uma dessas mulheres que vivencia os impactos, né, de tudo que foi trazido aqui na nossa discussão, sobre esse processo do ser mulher, do ser mãe, do ser esposa, do ser neta, filha, né, exercendo tantas funções sociais. E aí eu trago essa fala no sentido de dizer o seguinte, que nada está no campo, né, do privado. Quando a gente fala sobre isso, não é o campo do privado, a gente está falando do campo do público mesmo, né, do quanto que os impactos da estrutura, né, do macro, atravessam a vida da gente, né, no nosso dia a dia, né, no nosso cotidiano. Eu quero trazer dois pontos, tanto esse, né, desses atravessamentos, que também certamente perpassam aí pelas vidas das colegas que estão aqui participando, que estão acompanhando lá pelo Facebook, e de diversas outras mulheres, e fazer também uma reflexão acerca, né, dessa mulher que não atende também a esse controle, né, essa dominação do que é ser mulher na perspectiva binária, né, e aí trazendo um pouco sobre as mulheres transexuais e as travestis.
uma problematização acerca dessa questão do isolamento, porque recentemente eu assistindo a um vídeo, né, com participação de uma estudante de direito da UFBA, Iuna Vitória, que é, né, uma mulher transexual, ela fez um questionamento, bem como a Ariane Sena também, que é uma estudante também aqui da universidade, da nossa universidade, né, psicóloga, sobre essa questão do isolamento. O isolamento social, né? Elas refletem que, na verdade, esse isolamento social, no contexto do cotidiano das mulheres transexuais e das travestis, ele sempre existiu, né? Essas pessoas sempre existiram em condição de isolamento, tendo em vista justamente, né, essa perspectiva binária de que as pessoas não podem expressar o seu gênero na sua fluidez, né? E, portanto, vivenciando processos de exclusão, de desigualdades, de violências diversas, né, nos vários espaços institucionais e também nas suas relações interpessoais. Então, o termo, né, isolamento, há controvérsias, né? É um termo que demanda problematizado, porque a gente está falando de isolamento para quem? Né? Em que sentido? Trago essa fala numa perspectiva mesmo de, né, contribuir para a gente ir pensando e repensando como que, né, os conceitos, né, muitas vezes eles também não contemplam todas as mulheres, né, todas as pessoas. E quando eu me debruço, né, em estudos, priorizando, né, justamente nesse mestrado, entender, né, me aprofundar nessa discussão sobre os atravessamentos, né, nas vidas das travestis, pensando o quanto que essas travestis, elas vêm tensionando, né, o poder público em busca de direito, reconhecimento da sua dignidade humana, o quanto que vem contribuindo para não só alcançar, né, os seus direitos, mas ampliando isso também para outras mulheres, né, para outras pessoas, para toda a sociedade. Então, e hoje a gente vivenciando aí esse contexto de pandemia, os impactos, né, do racismo, da transfobia permanecem e se aprofundam nas vidas dessas mulheres. Então, é uma questão bem complexa. E falando sobre esses mesmos atravessamentos na minha vida, né, enquanto mulher negra, também estudante, né, falando aí quando a professora Bila traz essa mulher acadêmica que precisa dar conta de tantas coisas e escrever. Essa semana, numa madrugada, eu, como nas várias madrugadas, né, o momento que eu consigo parar para poder escrever algo, eu escrevi um poema, né, e aí trazendo aqui uma fala enquanto poetisa também que sou, escritora de palavras, navalhas e doçuras, assim eu me identifico. Eu escrevi o seguinte, era 1h da manhã, mais ou menos, né, e aí eu escrevi: nesse momento, a mente está a 1000 por hora, ideias fluem como água regando o ori. É madrugada. Deitei, mas não consegui dormir. Enquanto isso, muita gente dorme. Minha família dorme, ao tempo que escrevo. Escrevo pensamentos que durante todo o dia estavam presentes, mas eu não tive condições de anotar. Porque escrever para mim nunca foi fácil. É sempre em condições adversas, na labuta diária do ser mulher, esposa, mãe, filha, neta, trabalhadora e tantas outras funções sociais que demandam a minha atenção. É muita gente transitando em meus pensamentos na minha vida. Naquela ligação que faço para saber se está tudo bem, a mediação de conflitos que não são alheios a mim por atravessar a minha existência, no atendimento do ininterrupto, mãe! 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 Oh, mãe! E tantas outras vivências em paralelo, representando o TA, que precisa ser tecido como construção de uma rede sempre em conexão. Na madrugada, é quando eu encontro mais tempo para conversar comigo mesma. Daí começo a desenrolar as linhas que durante o dia ganharam um nó, compulsoriamente difícil de desatar. Desse modo, eu penso que eu não autossabotei as minhas vontades, mas involuntariamente
esperei o momento oportuno para me conectar comigo mesma. E a esse movimento, eu dou um nome de afeto individual e coletivo, mas também de reconhecimento dos atravessamentos da estrutura machista e racista em minha resistência. Ufa, consegui escrever. Então, né, foi uma reflexão que fiz numa madrugada, como em várias outras madrugadas, né, que são os momentos em que eu consigo sempre escrever. Esse momento agora, né, por exemplo, eu estou aqui administrando essa aula, porque eu sou estudante, né, nessa disciplina, e administrando a aula aqui do WhatsApp, né, que a minha filha está tendo também nos encontros aí com o grupo da creche. Então, é uma realidade que certamente tantas outras mulheres estão vivenciando, né? E que, às vezes, nós somos julgadas, né? Quando, por exemplo, não conseguimos essa participação, né, integral, com qualidade, por exemplo, da filha no celular, né? Certamente, há vários julgamentos, né? Que não são ditos explicitamente, mas que não reconhecem, né? Que você precisa fazer essa administração, né? É a mulher office. Recentemente eu vi uma figurinha, né? Uma charge que uma colega compartilhou, home office, né? O homem lá sentadinho de frente com o seu computador, né? Concentrado, né? Na verdade, desfrutando ali do seu privilégio de homem no contexto, né? De uma sociedade machista, de que o homem ele pode ali se concentrar no que ele está fazendo, unicamente aquilo. Eu estou aqui desconsiderando outras realidades, né? Deve ter outros homens que conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas pelo menos a gente ouve muito mais falar e vivencia muito mais essa realidade com as mulheres. E a mulher office é uma figura, a mulher com as mãos, várias mãos, inclusive parecendo mais um povo do que uma mulher, várias mãos assim, né, segurando tanta coisa, o capacete, o computador, o prato, eita! E é isso, né, assim um pouco, a gente poder pensar que não estamos falando, né, de uma realidade distante da nossa, né, e o quanto que realmente precisamos mesmo, né, sentar, dialogar, buscar formas de não sucumbir, porque manter a sanidade mental é caro, né, já dizia Drica Barbosa, uma rapper que eu gosto muito. É um pouco aí das minhas contribuições. Obrigada. Oi, Gilmara, estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Não? Tá? Então, bom, parabéns pelo seu poema. Eu acho que ele é muito inspirado e diz muito sobre todas nós mulheres, não é? Os nossos dilemas, desafios, né? Nesse momento. Sobre os travestis e os transexuais, eu, enfim, não conheço nenhuma pesquisa assim, mais aqui no Brasil sobre como é que está sendo a vida deles no isolamento, mas uma pesquisa mexicana que eu tive acesso mostra que é muito interessante, tem dois lados essa experiência do isolamento, né? Primeiro, para eles é muito difícil, porque se isolar na família, onde eles, em geral, enfim, é uma relação de muita hostilidade, tem sido muito difícil, que para eles família são muito mais as redes, né, de amizade, de conexões, de apoio, de suporte que eles construíram, né, ao longo do tempo. Isso para eles é mais família do que a própria família original, né? E a reclusão junto com a família original, enfim, para eles está muito, eles manifestam uma enorme dificuldade de se manter afastado dos seus amigos, aquela rede de amizades que eles constroem, que são fundamentais para a vida, né? Por outro lado, alguns transexuais, travestis ou transgêneros, eles disseram que o fato de eles estarem isolados em casa, nesse momento, enfim, crítico da pandemia, permitiu um maior diálogo com a família. E que, enfim, que eles nunca teriam imaginado a possibilidade de estabelecer um diálogo e uma relação mais amistosa, mais, enfim, com os seus familiares em outros contextos que não da pandemia. Então, é interessante como os transgêneros e os travestis,
enfim, o isolamento está tendo, enfim, está sendo uma experiência para eles, enfim, de dupla via, né? Alguns com isolamento estão conseguindo realmente retomar a comunicação com a família, a aceitação da família, esse tipo de situação, e outros realmente estão se sentindo extremamente isolados, apesar de estar na casa da família, porque os laços com as suas redes de amizade, que são tão importantes, estão suspensos. Bem, eu estou aqui encantada, né? Gilmara, ela tem essa capacidade, né, de emocionar, né? Então, gratidão, Gilmara. Você já sabe, né, o que eu sinto por você. Então, Bila, e aí, assim... Valéria, a recíproca é verdadeira, você sabe. É minha orientadora aí, Paris. Então, assim, todos e todes, né? Vocês são maravilhosas e maravilhosos e maravilhoses, né? Porque os debates são incríveis, né? E, Bila, continuando, a Caroline, né? A Carol Ramos, ela primeiro te agradece, continuando aí no chat, né? Quero primeiro agradecer a professora Bila pelas provocações realizadas, muitas questões postas, muitas informações que nos tocam profundamente no nosso cotidiano. Interessante perceber como algumas pessoas, como a senhora, vem sinalizando, ignoram e ignoraram a necessidade de cuidar de quem cuida, principalmente por conta da desvalorização do cuidado como algo vinculado à figura feminina. Contudo, foi necessária uma pandemia para que fosse evidenciada a importância do cuidado, e que são as mulheres que estão na linha de frente. Uma pergunta que gostaria de fazer é: você pensa que no pós-pandemia a percepção sobre o cuidado pode ser alterada? Será possível que a solidariedade de classe seja revisitada? É possível que haja, ao menos, o início de um repensar sobre a importância do trabalho doméstico? E, para finalizar, se puder informar a fonte da pesquisa sobre as mulheres acadêmicas, novamente, obrigada. Bem, sobre a questão do cuidado, como é que é a possibilidade dele ser repensado no período pós-pandemia, eu acredito que na Europa isso já está acontecendo. No Brasil, eu acho que a nossa situação está muito, muito difícil, né? Em todos os sentidos, está muito difícil de pensar que, enfim, surjam, né, novas ideias, novas políticas sociais em relação ao cuidado, etc. Eu acho que nós estamos em um momento muito, muito, muito difícil do Brasil, né, politicamente, economicamente, discursivamente. Está muito, muito complicado, mas o que a gente percebe na Europa é que sim, está havendo, de fato, uma discussão sobre o cuidado e propostas de políticas de cuidado, de valorização, né, do cuidado, e isso, em grande parte, na França, né, houve um aumento do salário, não é, das enfermeiras em função do sindicato, das mobilizações dos sindicatos de enfermeiras e etc. Então, eu acho que isso tudo vai depender muito de como essas ocupações que foram tão essenciais no enfrentamento da crise, como é que elas vão conduzir, inclusive os sindicatos no Brasil das empregadas domésticas, que foram extremamente ativos durante a pandemia, né? Foram, enfim, muito, muito... enfim, se ouviu muito a voz dos sindicatos. Eu acho que é a primeira vez que eles, o que o sindicato diz aparece nos jornais e etc., circula, né, nas redes. Então, eu acho que muito depende disso, da mobilização, né, das pessoas, das categorias, dos grupos, dos partidos, enfim, e do movimento feminista, né, especialmente, para que o cuidado seja
colocado no centro das políticas sociais, né? Eu acho que o próprio movimento feminista tem que pensar um pouco, né, como recuperar várias de propostas, né, que por vezes elas ficam um pouco marginalizadas do próprio ativismo feminista contemporâneo, eu diria do jovem ativismo feminista, que são, vamos dizer, essas reivindicações que têm a ver com salário, com creches, com escolas a tempo integral e etc. Quanto que também, eu acho que para as feministas é um desafio. Como colocar essas pautas, vamos dizer, como prioridade das suas lutas, das suas atividades, sem, vamos dizer, ignorar que as outras pautas também são muito importantes, né? A violência, o aborto, são todas pautas muito, muito importantes, mas essas outras relativas ao trabalho ficaram um pouco, eu acho, marginalizadas nos últimos tempos. Então, eu acho que vai depender também muito de como os movimentos sociais, e os sindicatos e os atores políticos vão lidar com essa questão do cuidado. Mas, certamente, ele ficou mais visível, ele ficou, enfim, ficou mais reconhecido, né? O cuidado, a importância do cuidado na sustentação da vida, eu acho que isso sim. O problema é como que você transforma esta sensação pública, esse sentimento público, em políticas sociais, e etc. Né? Isso é o que eu, enfim, me parece que enfim, que é importante pensar, né? Bila, a Rosa Meire, ela faz um bloco de 3 reflexões e que contém um questionamento, né? Então, ela escreve: professora, obrigada por sua exposição que nos leva a refletir sobre a ordem de gênero presente no cuidado. Cuidado este cujos efeitos negativos recaem sobre as mulheres. No caso da educação, como a senhora mencionou, tem relação com a redução da produtividade das pesquisadoras, em relação aos homens pesquisadores. Eu vinha pensando nessa questão educacional, nesse acúmulo de atividades e sobrecarga das mulheres. Por outro lado, vimos que na área da saúde, essa sobrecarga está presente com a atividade nos hospitais e postos de saúde. Trabalho pesado, com mulheres em assistência e cuidado, vistas empurrando macas, e em cima de pacientes tentando uma reanimação, por exemplo. Exemplificando o fato de que as mulheres, mesmo sendo fisicamente mais vulneráveis, não são poupadas. Queria, por fim, questionar em relação a um problema que foi a morte na área da assistência. A organização Pan-Americana registrou que 570 mil profissionais se infectaram e 2.500 morreram por Covid-19, dados de setembro. Enquanto isso, o Ministério da Saúde fala da morte de 226 trabalhadores e outros 257 mil infectados. Queria lhe perguntar quanto aos efeitos para uma sociedade na qual a área da educação e formação para as áreas médicas ainda é um problema, e como essa questão pode ser lida na relação com um Estado neoliberal, que não se interessa pela profissionalização e pelo acesso da educação, em uma área em que as mulheres estão mais presentes do que os homens. Bom, eu talvez pensaria alguma coisa assim: será que a Covid realmente diminuiu as diferenças e as hierarquias entre o pessoal da área de cuidado, que vai dos médicos até, enfim, os auxiliares de enfermagem, os enfermeiros? Será que a Covid mostrou a importância de todas essas ocupações e a importância do trabalho coletivo, né, entre elas? Eu acho que se essa percepção for mais desenvolvida, eu acho que é possível, vamos dizer, reduzir as diferenças de toda a ordem, né, salariais,
de proteção, de educação, de treinamento entre esses grupos, né? Eu acho que, em um certo sentido, todos eles tiveram, de alguma maneira, tiveram expostos, e, obviamente, as enfermeiras foram as que mais sofreram, né? As morbidades decorrentes da pandemia, né? Eu creio que, em alguns momentos, é possível ver que se tratou desse segmento ocupacional, do cuidado, como um coletivo, né? Mais do que uma hierarquia com diferentes, enfim, uma hierarquia tanto de valor quanto de salário, de prestígio, e uma certa ideia de que todos tiveram um papel importante, né, no enfrentamento da pandemia. Isso me parece que talvez seja algo positivo que venha dessa, enfim, do enfrentamento da pandemia, né? Eu acho que esse é enfim, algo que a gente tem que pensar, e também, obviamente, depende de como as associações, os sindicatos vão tentar recuperar essa experiência e transformar essa experiência em uma agenda de lutas políticas, né? Então, acho que isso é muito importante. Quanto às políticas neoliberais, o que eu tenho visto um pouco o que eu tenho visto acontecer mais na Europa e até nos Estados Unidos, eu acho que a popularidade do Biden, né? Não sabemos o resultado da eleição, mas um pouco a campanha toda que foi feita pelo Partido Democrata, obviamente teve, vamos dizer, na questão da saúde pública, um elemento muito importante. Quer dizer, algumas pessoas dizem que é o fim do neoliberalismo, né? Que nós estamos vivendo, a pandemia derrotou o neoliberalismo, porque mostrou que as políticas neoliberais elas não conseguiram enfrentar a pandemia. Os lugares que melhor enfrentaram a pandemia foram lugares onde tinha um sistema estatal bastante sólido, né? Políticas públicas de saúde e que estavam muito mais equipados para enfrentar a pandemia do que lugares que não tiveram, né? Os Estados Unidos é um exemplo claro das dificuldades de enfrentamento da pandemia pela ausência de um sistema público de saúde. Então, algumas pessoas acham, né? Não sei, eu acho que ainda está cedo para dizer isso, né? Que, vamos dizer, a experiência da pandemia, a experiência, enfim, de alguma maneira, ela mostrou os limites do neoliberalismo, da importância do Estado, da importância das políticas públicas, da importância da solidariedade social, da importância da interdependência e etc. Então, enfim, alguns dizem que é o fim mesmo do neoliberalismo. Ele fracassou, finalmente ele fracassou, porque ele mostrou que ele não está equipado, essas políticas neoliberais, elas fragilizam a capacidade de enfrentamento da sociedade de fenômenos como da crise sanitária, que provavelmente não termina tão brevemente, né? Então, eu acho que é isso, acho que pode ser, né? Pode ser esse desfecho, né? Da pandemia seria talvez a crise, né? Das políticas neoliberais. Eu acho que é uma coisa para a gente refletir, sem dúvida, e ainda não há pesquisas, né? Que podem nos dar uma certeza, mas eu só queria compartilhar uma experiência. Enquanto eu estive, quando eu tive Covid, eu passei alguns dias hospitalizada, e uma das queixas das enfermeiras, né, que nos atendiam, né, no pavilhão onde eu estava, era a forma como eram tratadas pelos pacientes. E lembro-me de uma situação em particular em que a enfermeira, ela entrou no meu quarto e ela estava completamente assim, atrapalhada, desnorteada,
E aí ela terminou desabafando comigo sobre um paciente em particular, que já havia sido chamado a atenção, inclusive, pela direção da ala, porque ele se recusava a usar máscara no quarto, mesmo nós, enquanto pacientes, sendo recomendados que, quando fôssemos atendidos pelos enfermeiros, a gente deveria permanecer no quarto usando máscara para evitar contágio, e ele não usava. Inclusive, ele desenvolveu uma série de feridas, né, que algumas doentes desenvolvem isso, e ele se recusava a ser atendido pela enfermeira para fazer o curativo na cama. Ele descia, ele ia para uma poltrona e a moça tinha que se abaixar e ficar abaixada para fazer o curativo nos pés dele. E aí ela pedia a ele que usasse, e dizia a ele que se ele espirrasse ou qualquer coisa, ia direto no pescoço ou no rosto dela, e que ela tinha família e filhos pequenos. E a única coisa que ele respondia que era bobagem e que não ia acontecer nada, não, que ela, por favor não, ele não diria isso, né? E ela continuasse fazendo a higiene dos pés dele. Então, acho que aí entra também o componente de classe, né, de desvalorizar, porque tenho certeza que ele não trataria um médico dessa forma. Ela era apenas uma técnica de enfermagem, portanto, uma pessoa inferior, e ele se sentia no direito de tratá-la dessa forma. E é um pequeno exemplo, mas para a gente ver como a condição de classe também ela perpassa esse momento, né, e como nós nos sentimos, muitas vezes, no direito de tratar o outro como se ele fosse uma pessoa inferior e que, portanto, pudesse se expor a determinadas situações das quais nós nos sentimos com o direito de ser protegidos. Era isso. Bila, quer comentar? É um depoimento importante esse, eu concordo com essa, enfim, como que, enfim, a forma como se está lidando com a pandemia é a forma como as desigualdades sociais estão instituídas no país, né? Exatamente. Então, continuando, porque nós estamos... Bila, vou pedir para você desligar. Pronto, obrigada. Então, já temos aí o horário das 15h35, né? Às 16 horas, Bila tem que sair, né? Eu lembrei disso no início da fala dela de hoje, então eu vou dar uma aceleradinha, né? Andressa escreve: essa discussão é muito importante, necessária, urgente. Acho que a grande questão a ser respondida é: se as mulheres cuidam das dois, outras e outros, quem cuida dessas mulheres, em especial as negras? Eu acho que é uma rede de cuidados, né? Quer dizer, as negras que estão sobre-representadas, por exemplo, no trabalho doméstico, né? Então, elas estão cuidando dos idosos, das crianças, dos familiares de outras famílias, né? De outras mulheres, né? E elas, de alguma maneira, estabelecem uma rede de cuidados que mobiliza a vizinhança, mobiliza a comunidade, mobiliza os parentes, mobiliza as mães, as avós, enfim, quem cuida de quem cuida
novamente, é uma rede de mulheres, né? Então, é uma cadeia de mulheres que vão cuidando umas das outras, né? Sendo que, vamos dizer, nas camadas mais altas, é um cuidado mercantilizado, né? Que você contrata, né? Uma empregada doméstica, uma trabalhadora doméstica, e conforme você vai para as classes mais desavantajadas e mais populares, são mulheres também, a partir de relações de vizinhança, relações comunitárias, que vão cuidar dessas mulheres, assim sucessivamente. O cuidado é uma cadeia feminina, né? É uma cadeia feminina onde o cuidado circula, né? Eu acho que é isso. Jaqueline Soares escreve no chat: mulheres, casa, filhos, cuidado, trabalho ou a perda dele, medos, ausência de perspectivas para o futuro, síndromes de ansiedade e outras questões. Fico pensando como muitas mulheres sairão adoecidas deste processo. E o que fazer? Os serviços sucateados, os profissionais da linha de frente adoecidas e adoecidos, o campo político apresentando um cenário desolador. Enfim, pergunta: o que fazer? Temos algumas alternativas? Verdadeiramente, o quadro é muito desolador, né? No Brasil, né? Enfim, eu acho que as alternativas são sempre dadas pelos movimentos sociais, pelos partidos políticos, pelas associações, pelo movimento feminista, enfim. As alternativas são sempre produzidas por forças sociais e movimento que criam, né, conflitos e reivindicações e encontros e desencontros, e vão produzindo e construindo novas realidades, né? Mudanças. Então, nesse momento, eu não vejo muito, porque o quadro político está bastante desorganizado, não é, no país. Então, não dá para ver com muita clareza da onde virá essa força, né, necessária para poder, enfim, pensar sobre o cuidado e pensar sobre as desigualdades de uma maneira mais consistente, né? Mas certamente a alternativa é criada, né, por esses grupos, né? São essas as forças que criam alternativas sociais, né? Sheila escreve, né? Professora Bila, outra questão é a cidadania regulada, representada pela licença maternidade, entre parênteses, destinada para mulheres vinculadas à RGPS, evidenciada no seu texto. Outra modalidade de compreensão do cuidado legislado pelo Estado é a licença para acompanhar pessoa da família, abre parênteses, específica das servidoras públicas estatutárias, né? Fecha parênteses. Neste sentido, acompanhando o desmonte dos direitos trabalhistas, previdenciários, assim como a proposta de reforma administrativa, você acredita que as atribuições do cuidado extrafamiliar ou care serão implementados pelo poder público, conforme previsto na Política Nacional de Assistência Social, o SUS, o ECA, o Estatuto do Idoso e Lei Brasileira de Inclusão? Ou será um novo eixo de sucateamento ainda maior de trabalhadores e trabalhadoras historicamente explorados e exploradas, as mulheres negras, imigrantes, LGBTQI+, haja vista o veto presidencial à regulamentação da profissão de cuidador e cuidadora? Sheila, eu vou, enfim, pensar um pouco sobre licença maternidade. Eu escrevi um texto sobre um pouco a evolução da licença maternidade e paternidade no Brasil. Eu acho que realmente essa ideia da cidadania regulada, porque a licença maternidade e paternidade ela está sempre restrita, né,
aos trabalhadores formais ou aqueles que são contribuintes da Previdência. E a pesquisa que eu fiz mostrou que os contribuintes da Previdência, os autônomos que contribuem, e as mulheres, provavelmente, que possam usufruir da licença maternidade, é muito pequeno, né? De modo que é muito dependente da renda, né? Quanto maior a renda você recebe, maior você tem condições de pagar a contribuição para a Previdência Social. Quanto menor a renda, menos capacidade você tem de pagar essa contribuição para usufruir, em algum momento, da licença maternidade. Ou seja, nós continuamos num tipo de cidadania regulada em relação aos direitos, né, de licença maternidade e paternidade. E a nova lei, mais recente, que ampliou a licença maternidade e a licença paternidade, ela também foi uma lei muito exclusivista. Ela foi aplicada para os servidores públicos, que agora, né, as mulheres têm 180 dias de licença maternidade e os pais 20 dias, e para as empresas privadas que fazem parte de um programa chamado Empresa Cidadã, que é um programa que só algumas empresas podem participar, em geral grandes empresas multinacionais, e que, vamos dizer, o usufruto da licença ela é voluntária do funcionário. E da mesma forma que a participação da empresa desse programa, que amplia a licença, é voluntário da própria empresa. Ou seja, nós passamos de uma legislação trabalhista que era mandatória, né, direitos mandatórios, né, sobre as partes implicadas, para uma licença, essa da empresa cidadã, que é um modelo neoliberal, né, no sentido de ser uma licença em que depende que o indivíduo possa ele mesmo decidir se quer ou não quer usufruir. Como nós sabemos que as relações de força são muito desiguais dentro das empresas, das organizações empresariais, provavelmente isso desencoraja muito, não é? As próprias mães e os próprios pais de fato ficarem ausentes da empresa por 180 dias ou por 20 dias, né? Então, é uma licença que, de fato, ampliou a autoridade gerencial sobre os trabalhadores. E essa é a última lei que nós temos, né? O último programa, né, que nós temos de licença maternidade. É já feito dentro de um repertório muito, muito diferente da CLT e etc., mas de acordo, de fato, com um repertório individualista, com uma visão de escolha, e que sabemos que nunca podem ser exercidas em situações de enormes constrangimentos e de enormes diferenças de poder entre as partes, né? Então, eu acho que, enfim, sobre a licença maternidade e paternidade, nós estamos nesse ponto. Sobre os outros que você mencionou, eu acho que nós estamos num ponto muito adverso aos direitos sociais, a implementação acabou, enfim, a gente viu, a Márcia até citou logo no início, na abertura, que hoje, né, saiu um decreto transferindo a assistência básica da saúde para o Ministério da Economia. Quer dizer, se transfere porque é esse ministério que vai fazer o programa das empresas públicas e privadas, ou seja, enfim, nós estamos realmente num sentido bastante contrário do que muitos outros países que estão, enfim, de alguma maneira procurando reforçar políticas públicas, reforçar a intervenção do Estado, reforçar os suportes públicos, né? Motivados justamente pela experiência dramática que nós estamos vivendo com essa epidemia. O Brasil está, enfim, como disse outro dia o ministro, né, é um pária, né? Realmente, junto com Hungria e outros países
onde a extrema-direita está no poder, eles estão caminhando no sentido contrário do que, vamos dizer, outras democracias estão hoje refletindo sobre seus caminhos e seu futuro. As perguntas, por enquanto, encerraram. Muitos elogios à professora Bila, muitos elogios à Gilmara, e pelo momento da poesia, né, da fala, e aí as meninas aqui, vamos lá, Rosa Meire, Jaqueline, a Carol. Carol está pedindo... Está pedindo a pesquisa, a referência da pesquisa. Carol, eu, assim, nesse momento, eu não consigo ter essa... eu não consigo ter essa referência da pesquisa sobre a produção, mas ela não é do Brasil, ela é internacional. Então, eu não consigo ter essa pesquisa que foi feita, acho que nos Estados Unidos, né? Ela não é sobre o Brasil, mas sobre os Estados Unidos, como que... Mas eu posso recuperar isso. Então, sabe o que a gente pode fazer? Não sei se você tem Facebook, você me procura lá, e no privado, você me manda o seu e-mail e eu vou te mandar a pesquisa. Você me procura no Facebook e lá no privado, você me dá um toque e eu vou ver se eu recupero essa pesquisa que foi feita nos Estados Unidos sobre a produtividade diferencial de acadêmicas e acadêmicos, tá bom? Eu queria aproveitar para agradecer muito vocês a oportunidade de estar aqui discutindo com esse grupo, muito interessante as perguntas, e, enfim, tudo isso está tão em aberto e nos faz pensar muito, né, enfim, que país nós estamos vivendo, em que mundo nós estamos vivendo, e, enfim, temos que, enfim, pensar, e as ciências sociais justamente têm que pesquisar, aprofundar, e, enfim, nos dar, vamos dizer, nos enriquecer com as suas análises, as suas interpretações sobre esse mundo. Eu quero agradecer muitíssimo a todas, a Márcia, a Valéria, e todo mundo que, enfim, promoveu esse nosso encontro, e, enfim, desejar que todas fiquem bem e com muita saúde. Eu vou pedir que todo mundo abra suas câmeras para a gente printar, tirar uma foto de todo mundo. Vamos lá, gente. Vou pegar a minha. Deixa a Rosa aparecer. Espera aí. Todo mundo aí fazendo X, faltam duas entrarem aqui. Aí, deixa eu ver. Olha que eu tô séria, gente. Aí. Zero! Essa vida toda. Espera aí que ela... Estamos na pandemia,
fechado. Bom, queria agradecer a você, Bila, pela gentileza, pela sua generosidade em participar desse momento tão rico junto a gente. E, em especial, até mesmo a gente ficou em dúvida com relação à própria data, né? Porque, como um dos nossos alunos, Fabrício, comentou, a gente, né, deveria respeitar o simbolismo, né, da data do funcionalismo público. Eu acho que... e aí a gente consultou toda a equipe, tanto a graduação quanto a pós, para ver, e as minhas comunidades, você também. E acho que o simbolismo que a gente guarda aqui, para encerrar nossa atividade, é que, ao contrário do que se tenta demonstrar sobre o funcionalismo público e sobre professores das universidades públicas e alunos, né, e nossas balbúrdias, na verdade, a gente está cada vez mais produzindo e o papel das universidades e nossos é pensar essa sociedade na qual a gente se encontra e tentar construir um mundo mais justo, mais igualitário. Então, eu agradeço demais você estar participando dessa atividade que a gente construiu na tentativa de trazer temas que nos levem, de fato, a refletir e trazer temas que nem sempre a gente, na universidade, se concentra, por entender que, às vezes, há questões mais importantes e etc., para discutir. Então, agradecer demais a sua participação e também pedir para comentar com você que a gente está com uma atividade, a nossa ideia é pensar e fazer dessas discussões um e-book para que a gente possa compartilhar com outras pessoas que não tiveram a oportunidade de ouvir as nossas rodas, ou assistir as nossas rodas de conversa, e desde já queria convidá-la para compor os colegas e a equipe que vai estar construindo esse livro. Agradecer demais a você, a parceria das alunas e alunos, mas também a parceria das colegas Valéria e Josi, que estão sempre embarcando nos meus devaneios. Então, eu tenho ótimas companheiras de jornada, então... Você fica aí. Apesar do cansaço, a gente termina, né, se divertindo e fazendo coisas que são prazerosas, porque nesse momento que a gente está vivendo, mais do que nunca, a gente precisa estar fazendo coisas que nos deem prazer, né? Então, é sempre bom a gente estar aqui discutindo nesses nossos momentos, então, mais uma vez, agradecer a você e a todos, e desejar que todo mundo tenha uma ótima final de tarde, que todo mundo... Pela gratidão, um grande abraço. Um grande abraço. Participando das nossas aulas, né?